Bom dia, Boa tarde. boa noite e bem-vindos ao mais novo podcast dos alunos de desenvolvimento de aplicações móveis distribuídas, Brothers. E aí, Guilherme, tudo bem? E aí, Leozinho, tudo bom? Pra quem não sabe, meu nome é Guilherme, esse é o Léo e a gente está com os nossos dois convidados, os alunos da PUC Minas, Arthur Branco e Weber Marques. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite, muito obrigado pelo convite aí, Leozinho e Guilherme. É um prazer estar aqui. Boa noite prazer não, é nosso. que ainda não chegou às 18 horas, né? Mas tudo bem. Então vamos lá. O que a gente vai apresentar aqui? A gente vai apresentar um artigo selecionado na premiosíssima Journal of Cloud Computing. Sim. O Que nome do aqui artigo é Min-Max Exclusive Virtual Machine Placement in Cloud Computing for Scientific Data Environment. Bom, produção, passa aí. Bom, falando um pouco, né, do contexto do nosso podcast aqui, a gente vai abordar alguns conceitos importantes com a ajuda aqui dos nossos queridos convidados. A gente vai fazer uma introdução do tema, vai falar sobre a experimentação e no final vamos ter algumas conclusões. Então, começando com os nossos conceitos. Máquina virtual, quem tem noção boa aí que pode contar pra gente? o Arthur é bom nisso, hein? Bom, uma máquina virtual é basicamente como se fosse uma máquina mesmo, só que ela é levantada na nuvem, né? Geralmente com recursos customizáveis e um IP que você pode deixar público ou não, né? Vai depender do cliente o que ele quer, basicamente. Aí depende do provedor da nuvem, né? E suas intenções com essas máquinas. Impressionante. Bom, SLA, Service Level Agreement. Esse aí acho que eu posso dar uma ideia boa. Basicamente, são os acordos que um cliente faz quando faz algum serviço, ele faz esse contrato com o provedor para saber o que ele vai receber, ele tem o direito de receber e o que não faz sentido dentro do contrato ser apresentado pelo provedor. Bom, um Kiev, infelizmente a gente não tem uma imagem aqui para mostrar bem o que é. A produção é fraca. Mas basicamente é um ambiente experimental em nuvem utilizado por pesquisadores coreanos, que eles usaram aí para pegar dados para testar o algoritmo que a gente vai falar. É um artigo internacional, né? Muito bom. Por último, o CloudSim é basicamente um framework de simulação de servidores em nuvem, que o contexto de cada conceito vai ser falado um pouco mais pra frente. Produção, continua aí. Dali. Pera aí, erros técnicos, só um segundo. Eu não acredito. Pera aí, só um segundo, perdão. E salário? Bom, fala um pouco sobre a introdução do nosso querido artigo aqui. Bom, no nosso tempo, nossa contemporaneidade, o poder computacional tem aumentado muito junto com a capacidade de armazenamento. Isso tem dado a possibilidade de se fazer várias novas descobertas científicas, né, em várias áreas. Não só em computação, em qualquer coisa assim, né? Pode passar. Bom, mas é importante ter noção que com uma análise de dados em larga escala, acaba que o ambiente computacional fica muito custoso, está trabalhando com muitos dados, né? E por causa disso, está sendo muito preferível usar computação em nuvem, onde os servidores podem ser remanejados e organizados externamente, né, em outros locais, talvez até em outros países, né? Enfim, continua. Aqui a gente tem um senhor de idade. Tomara que ele tenha sido vacinado já contra o coronavírus, não é mesmo? Graças a Deus o Brasil está andando para frente nesse sentido, não é mesmo, Léo? É isso mesmo. Chegamos a 1 milhão de vacinas em um dia só ontem. Acredita nisso, Guilherme? Bom demais. Enfim, aqui ele fala: vou usar um provedor de serviço em nuvem. Assim, posso me importar apenas com o serviço rodando neles. Que faz total sentido, né? Que é a terceirização aí
da questão do hardware para a questão do software, né? Que a gente só está importando com o serviço. Importantíssimo, importantíssimo. Continua. Bom, e quando se usa provedores de computação em nuvem, acaba-se que existe um problema entre a violação do SLA que a gente já contou e o aumento energético graças ao aumento de número de servidores em serviço. Como assim? Bom, pode ser que alguns servidores, alguns containers talvez, estejam tendo uma degradação de performance. E isso faz com que os SLAs haja uma violação de SLA, ou seja, o provedor promete que vai entregar X e acaba entregando, né, X-2, X-10, X dividido por 2, né, vários... Raiz de X. Raiz de X, impressionante. Enfim, mas isso pode ser resolvido aumentando o número de servidores em serviço, claro. O problema disso é que também vai aumentar o custo energético. Então acaba que tem que se escolher como que se faz. Vai violar os SLAs e acabando pagando dívidas, pagando por causa disso, né? Acaba que o cliente tem tem os direitos dele, ou se paga mais com aumento de custo energético. Pode passar, produção. É o famoso trade-off, né? Trade-off. Falando então, em Opa. Pode falar, à vontade. Sabe uma coisa, Guilherme? Quem tá muito calado é o Weber. Por que o Weber não fala um pouco pra gente? O nosso convidado, Weber. Olha, eu gostaria muito de falar agora, mas ainda não chegou na minha especialidade, né? Então, É verdade, assim, ele foi escolhido. Certo, aí sou eu mesmo, né? Então tá. Aí eu vou pegar o microfone aqui e vou dar a minha palavra. O Weber tá um pouco tímido, então falo eu. Podemos ver o Yoda. O que o Yoda quer? Yoda quer equilíbrio. Assim como Aang em A Lenda de Aang. Aqui a gente tem duas perguntas muito interessantes. Quais VMs estão super utilizadas? Quais VMs estão subutilizadas? O que isso são? Isso são indicadores de consumo, meu querido. Que são perguntas que a gente faz para alocar melhor os hosts aí das máquinas virtuais, para a gente ter um equilíbrio entre o custo e a utilização, né? Isso Sim. Tudo contando com o número de operações em discos, que é um desses indicadores que a gente está procurando aqui. E vale ressaltar que as operações de disco são muito comuns quando está no ambiente acadêmico, né? Quando se mexe muito com dados, em pesquisas, esse tipo de coisa. Então não adianta só pensar no uso de CPU, né, Leozinho? Acaba que a gente tem que pensar muito nas operações em disco, que é o que vai ser mais custoso, né? Isso mesmo. Então, esse ponto de equilíbrio entre o quanto o número de servidores e os problemas que cada um pode causar, a gente tem que estar ligado neles, não é não? Tem que estar ligado porque o meio ambiente requer nossa atenção. O meio ambiente que tá acabando aí, né? Tá difícil. acabando. 2021, difícil, né? Produção, pra frente. Não, produção, esse slide tá muito texto, né? Tá muito texto, então a gente vai ler pausadamente. Olha, boa ideia. No artigo analisado, então, são focados processos em nuvens intensivos em dados, sendo estudado uma maneira de se prevenir que a performance de hosts seja comprometida com o uso intensivo de operações em disco. Que é um sumário do que a gente falou até aqui, não é mesmo? Verdade. Bom. Opa, agora sim chegou a minha parte. Perdeu a vergonha, hein, Leozinho? Eu tava esperando o meu momento, né? Vou falar agora um pouco sobre o QIAF, né? Que tá todo mundo querendo saber, né? Sim, então, falam nas ruas. O QIAF ele é um ambiente experimental em nuvem, né? Ele foi utilizado bastante por pesquisadores coreanos aí, né? Quando um processo ele chega em um cluster do QIAF, ele é passado para uma máquina virtual, né? Com um núcleo de CPU. E aí ele é processado. Assim, querendo que ele seja distribuído propriamente,
o trabalho nesse ambiente, em uma pesquisa, ele organiza as máquinas virtuais de maneira necessária. Nesse artigo, então, que a gente está analisando, ele estuda uma estratégia analisando o uso desses dados na máquina virtual do QIAF. E ele se divide em 3 passos, né? No primeiro passo, é o uso de recursos de processos científicos. No segundo, é um algoritmo exclusivo de organização das máquinas virtuais e é desenvolvido, então, o Minimax, né? Que é o tema aí do nosso trabalho. E por último, a estratégia utilizada é avaliada para saber qual é a melhor opção. Impressionante essa fera aí, hein? Bora, produção. Esse se virou nos 30, viu? Né? Ó, esse quadro é bonito. O que você tem pra falar pra gente, convidado Arthur? Primeiro eu queria agradecer, né, o convite de vocês. Por nada. Eu vou falar um pouquinho sobre o fluxo, né, de como que isso é geralmente aplicado. Então, nesse slide, a gente pode observar o fluxo do funcionamento dessa estrutura de VMs, né, que é utilizada para a execução de algoritmo desenvolvido nesse artigo sendo discutido por nós. Nele a gente consegue separar, como vocês podem observar, a fase de inicialização, a fase de simulação e a fase de balanceamento, né? Nessa fase de inicialização, vai ser feita a alocação das VMs, otimização e inicialização dessas mesmas. Isso vai depender do algoritmo que vai ser aplicado, né? Podendo variar dependendo do algoritmo, e pequenos tunings feitos por quem está executando o algoritmo, né? A fase de simulação, onde vai ser testado e analisado o controle dessas máquinas a partir desses mesmos algoritmos. E nesse processo a gente decidiu analisar os algoritmos já existentes, além do que foi desenvolvido no algoritmo, né, para fazer uma comparação de performance. Essas 2 fases que eu mencionei até agora vão ser sequenciais, mas essa terceira, ela vai ser paralela, não vai ser dependente da execução da outra. Ela vai ser responsável por distribuir a carga, né, entre essas máquinas, isso sendo os dados que têm que ser analisados, rede, quantidade de dados a serem lidos pelo disco, isso tudo vai ser decidido pelo algoritmo. E até, dependendo, levantar máquinas novas, se a carga for muito grande. Esses gráficos, a gente consegue ver um pouco... Obrigado, Guilherme. Lindas palavras. A gente consegue ver a comparação... Arthur, só um toque, a produção tá mandando mensagem aqui no ouvido. Só temos mais 2 minutos de programa, então temos que ser mais rápidos agora. Ok. Não se preocupe. Nesse gráfico a gente pode observar, né, a comparação entre esses algoritmos que foram executados, vendo que alguns deles são mais eficientes que outros, mas no final das contas eles não são aquela bala de prata, né? Então eles são mais eficientes para alguns casos e menos eficientes em outros. Então vou concluir um pouquinho nossas conversas, né? Analisando o artigo, a gente pode concluir que com essa crescente utilização da computação em nuvem, esse tipo de pesquisa tem sido essencial, né? Porém, como o artigo pesquisou o desenvolvimento de um algoritmo e ele viu-se que ele não é eficiente em todos os casos, a gente conclui que precisa de ter uma maior massa de algoritmos, né? Então, muito bem colocado pelo nosso querido Arthur. Obrigado a todos escutando, obrigado pelo convite, obrigado. Esse foi o Podcast Brothers. Queria agradecer, primeiramente, ao meu amigo Leozinho. Valeu, Guidi. Aos convidados, Weber e Arthur. Muito produtivo esse programa. E a quem tá escutando aí em casa, fique com Deus, se cuida, fique em casa, hein? Compartilhe. Obrigado. Até mais. Muito obrigado, Guilherme e Leonardo, por me deixar participar, né? Poder expressar um pouco do que eu sinto, né? Então, agradeço a oportunidade bastante. É isso, né? Falou, gente. Boa noite. Falou.